Nosso evangelho de hoje é João 19, de 25 a 27. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Estamos a um dia da celebração da exultação da Santa Cruz. Celebração importantíssima, porque nos coloca diante de um mistério e, ao mesmo tempo, de um julgamento importante. Ao contemplar a cruz, que antes era para os piores bandidos, inimigos tremendos da sociedade, tornou-se como que um altar para o Filho de Deus, o inocente. Ali, um instrumento de libertação, de salvação, de vitória sobre o pecado e sobre o Satanás. A vitória cristã. E podendo contemplar a cruz, enxergar ali duas coisas extremamente importantes. A primeira, o amor de Deus, porque ali percebemos três entregas maravilhosas. A entrega do Pai, o Pai que entrega o Filho para a nossa salvação. Depois, a entrega que o Filho faz de si mesmo em vista da nossa redenção. E depois o Espírito Santo que se deixa entregar para que aconteça de fato esse mistério. Quer dizer, o bem maior para todos nós. Do outro lado, encontramos o ódio da humanidade. A humanidade pecadora, indiferente. A humanidade que não acolheu o seu Salvador na sua chegada. Teve que nascer e ser colocado ali num curral, usando um coxo, e a madeira desse coxo já fazendo uma ligação com o madeiro da cruz. Também não acolheu, pelo menos naqueles que foram preparados, para, do meio desse povo, nascer o Messias, o Salvador, quando pregava, anunciava a palavra, preparava as pessoas. No final, foi rejeitado, lançado para fora da cidade, expulso da cidade, olha, a cidade de Jerusalém. E não bastou somente o ser expulso, mas colocaram-no como um maldito, usando lá Deuteronômio 21, 23, um maldito de Javé, excomungado, como se fosse a pior coisa da humanidade. Uma verdadeira peste, digamos assim, uma desgraça. Essa era a ideia, passar essa imagem negativa, para que ninguém o seguisse. Se alguém quisesse seguir, ele ia ser considerado também um amaldiçoado. Então, ali já concluíram, pelo menos do ponto de vista histórico já, aquelas lideranças quiseram isso e dessa forma para eliminar de vez Jesus Cristo. Quer dizer, um ódio terrível. Além do ponto de vista histórico, agora também o teológico, porque envolve o pecado e nesse sentido todos nós participamos dessa realidade de indiferença, de desprezo pelo Salvador. E toda vez que pecamos, entramos nessa situação. Pois bem, ali estava o odiado, mas ao mesmo tempo o que amava. Amou a ponto de dar a vida. Como diz São Paulo na carta aos Filipenses, foi ao extremo da entrega de si mesmo para o nosso bem. E ele só amava. Deu oportunidade àquele ladrão do seu lado. Deu oportunidade para Pilatos pensar bem no que estava fazendo.
deu oportunidade aos líderes de Israel e ali na cruz ainda manifestou o seu amor perdoando. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora imaginem a Virgem Santíssima diante disso. É verdade que ela já sabia do que iria acontecer, certamente o filho deve ter conversado com ela, mas também sobre a sua ressurreição. Mas ela é mãe, e ali está alguém especial e ela está diante dele. Saber que ele foi humilhado, bateram nele, arrancaram os tampos de suas costas com lapadas, parte do seu corpo, uma cruz de espinho na sua cabeça, ser pregado ali naquela cruz. E além desse momento difícil, tão complicado e tão forte, saber que ele estava amando e ele era inocente e do outro lado, o ódio de uma humanidade pela qual ele estava dando a vida e ela sabia disso. E perceber, além disso, a indiferença, essa maldade toda no coração humano. Mas por quê? Para quê? Então, a dor em Nossa Senhora, o martírio na Virgem Santíssima é grandioso. Pessoa humana nenhuma, jamais vai conseguir sentir o que essa mulher sentiu. E ela está ali aos pés da cruz. E aí São Bernardo vai dizer que, como se fosse uma espada também, o fato de ela ser a mãe de Deus, né? E passar a ser a mãe do discípulo, do ser humano, como se fosse uma certa diminuição. Eu entendo o pensamento de São Bernardo, mas eu gosto de olhar de outro modo, né? Eu gosto de olhar que aquela que é a mãe da cabeça, como acréscimo, tornou-se também a mãe do corpo, do Cristo total. Ali está sofrendo. Mas olha, isso já foi dito também em Lucas 2, de 33 a 35. Em que momento? O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Aos poucos, os mistérios que envolviam o menino Jesus iam sendo revelados. Seus pais não tinham aquele conhecimento de tudo, mas a eles cabia o maior entendimento possível sobre o Filho de Deus que se fez carne. De fato, Maria, especialmente, já tinha ouvido que Jesus era o Filho do Altíssimo, vindo por obra do Espírito Santo, e que, segundo Lucas, ela deveria pôr nele o nome de Jesus, Deus salva. Trata-se do Messias davídico e que reinará eternamente. Também a José, segundo Mateus, foi dito que aquele menino é o Emanuel, o Deus conosco, de Isaías 7,14. Feito carne, não por vontade humana, mas pela ação do mesmo Espírito de Deus, e que seu nome exprimiria tanto sua natureza, ele é Deus, quanto sua missão, ele é o Salvador. Pois bem, agora, diante da apresentação de Jesus menino no templo, José e Maria entendem mais claramente que ele é a luz das nações, quer dizer, um ponto já importante de Simeão, e a glória de Israel. Ele é a razão absoluta de vida religiosa de Israel e de toda a humanidade. Mais tarde, vai ser entendido como o verdadeiro templo que está agora sendo apresentado no templo, já indicando uma transferência do templo religioso do povo de Deus para o templo do corpo de Cristo. Nessa hora, portanto, Simeão diz: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Realmente, ele será o critério absoluto da salvação. Quem o rejeitar, também será por ele rejeitado. Quem a ele aderir com fé, será salvo. Mediante a chegada do Filho de Deus, só ele se tornou o único caminho para Deus, para a realização da pessoa, para o cumprimento do objetivo primeiro estabelecido pelo Criador no início da criação,
a vida eterna. Com a encarnação do Verbo, a natureza humana foi assumida para ser salva. Durante sua vida, antes de chegar o momento da cruz, o Filho de Deus ensinou, curou, libertou pessoas, formou seus discípulos, dando-lhes seu poder, a graça da participação em seu ministério, exigiu a mesma condição de vida como servo e os preparou para o mistério da cruz, revelando-lhes, para além do sofrimento por sua causa, a ressurreição e participação segura em sua glória. Prometeu aos seus o cêntuplo, mas com dores. Pois bem, não poderia ser diferente com a Virgem Maria. Disse-lhe Simeão: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Ser todo de Deus e para Deus tem seu preço. O mundo não perdoa, pois a realidade mundana impõe seus sonhos e ilusões, seus nefastos interesses e absurdos contra a própria natureza. A presença do Filho de Deus significa alegria, paz, liberdade, vida, amor, verdade e, portanto, salvação. Para se alcançar aquilo que faz parte da vinda do amado do Pai, faz necessário mudar de mentalidade, isto é, converter-se verdadeiramente, largar os interesses por tudo que faz parte desse mundo e que contraria a vontade de Deus. Esse é o grande desafio. A Virgem Santíssima é o mais autêntico ícone da vida absolutamente entregue à vontade do Senhor, da obediência, castidade e pobreza, pois o seu coração é mendigo do mundo e rico de Deus. Então, diante do mistério da bondade de Deus, por ela experimentado, e o mistério da iniquidade que ela mesma pôde ver na realidade de Israel, principalmente quando aquele povo não foi capaz de acolher o eterno feito temporal, sofre como mãe daquele que ama o ser humano, que viu o filho dar o melhor vinho e agora perceber que ele está recebendo o vinho podre da humanidade. E por ele se doa e como humana, tendo de assistir tamanha indiferença dos de sua natureza. Pois bem, vemos uma mulher mártire. As dores da Virgem Maria são apresentadas e já as conhecemos, tantos falam sobre elas. A primeira, a profecia de Simeão sobre Jesus. A segunda, a perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família para o Egito. A terceira, a perda do menino Jesus no Templo de Jerusalém durante 3 dias. A quarta dor, o encontro admirável de Maria com seu filho Jesus carregando a cruz no caminho para o Calvário. A quinta dor, Maria observando o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. A sexta, Maria recebe em seus braços o corpo do seu filho morto, tirado da cruz. A sétima dor, Maria observa quando depositar o corpo de Jesus no sepulcro, ficando ela em triste solidão. Apesar dessas dores, a Virgem Santíssima nunca se deu por vencida, pois como mulher de fé e plenamente envolvida com a graça de Deus, esperava confiante a vitória de seu filho e a salvação da humanidade, que ela sempre amou e pela qual nunca deixou de interceder como mãe dos discípulos amados de seu filho, espalhados por todas as nações e em todos os tempos, alegremente proclamando-a bem-aventurada. Pedimos à Virgem Santa das Dores que olhe para aquelas mães que estão sofrendo, presas como inocentes. As mães que veem seus filhos morrerem por causa dos desmandos corruptos de toda parte desse planeta. E aqui a gente observa as dores, por exemplo, daquela família que viu seu filho ser baleado nos Estados Unidos quando queria apenas defender a verdade. Estamos falando de Charlie Kirk. Mas também as dores dos pais
do assassino. Foi difícil para o pai, por exemplo, saber que o próprio filho, que ele viu nascer, que criou nos seus braços, quantas vezes o abraçou, beijou e teve sonhos para os seus filhos, e vê-lo agora corrompido em ambientes que deveriam ser de construção de pessoas, optando por uma vida maligna, transformando-se quase que no monstro, sendo um instrumento do inferno. Poder, com dificuldade, entregar o filho à própria justiça, para a polícia entrar na sua casa e levar o seu filho. Isso também é dor. Então é dor de um lado e dor do outro, porque as dores, elas têm causas diversas, mas são dores. E o mundo está sofrendo, porque o inocente continua sendo rejeitado. É Cristo sendo rejeitado, sua palavra sendo rejeitada, quem defende o Cristo sendo rejeitado. E quem não quer essa rejeição sofre, porque muitas vezes os que rejeitam estão dentro da própria casa. Então, pedindo nesse momento à Virgem Santíssima por todos os que estão sofrendo dores terríveis, momentos complicados, solidões profundas, tanta gente querendo inclusive tirar a própria vida neste momento. Que a Virgem Santíssima, a bem-aventurada, essa mártir ali aos pés da cruz, interceda por quem sofre, especialmente quem é inocente. Desça sobre ti a bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. It comes so